Hoje recebemos uma mulher que transformou a própria trajetória em uma jornada de coragem e de dedicação. Lisiane Peducci é enfermeira por formação, mãe da Júlia e da Luísa, e há 14 anos trocou a rotina hospitalar pela missão de cuidar das filhas e empreender na área da saúde. Seja bem-vinda, Lise! Obrigada! Lise, o que te deu para decidir que você ia sair da enfermagem, que era uma coisa que você queria muito, para se dedicar tanto às suas filhas e ao sonho da clínica? Então, Raíssa, eu trabalhava muito, me formei e fui trabalhar no hospital, fiquei 10 anos no hospital, né? E aí eu trabalhava em 2 empregos, enquanto isso a Adriana estava terminando a residência, trabalhava na prefeitura e trabalhava no Hospital São Marcos. E aí a escola me chamou um belo dia para me falar da minha filha. E aí, que assim, olha, fulano entrou assim, tá assim, né? Aí a gente ficou meio assim, o que estava acontecendo, como eu trabalhava muito, durante fazendo residência, né, que já era muito pesado. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 32, e ele um pouco menos, né, que o Adriano é um pouco mais novo que eu. Tava terminando a plástica já. E aí a escola me chamou e eu falei, nada, e continuei trabalhando, sempre gostei do que eu fazia, adorava trabalhar no hospital, era uma rotina intensa, mas eu amo até hoje. E aí passaram-se 6 meses, a escola me chamou de novo, né? Hoje é uma escola que a gente sempre gostou, é uma escola que o Adriano estudou, que é o Colégio Jean Cristóvão. A gente tem uma confiança muito grande na diretora, tudo. Aí quando foi, ela me chamou pela segunda vez, falou, olha, Elisiane, a sua filha tá assim, tal. Aí o Adriano falou, olha, Elise, deu, vamos parar. Foi onde eu parei de trabalhar. Aí, na época, o hospital, eles não queriam que eu parasse de jeito nenhum. Eu era coordenadora de lá, eu coordenava 80 funcionários, entre enfermeiros, técnicos. Era uma rotina super pesada, mas eu gostava muito do que eu fazia. E daí, o André falou, não, vamos parar. E aí, os diretores, eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum. Aí me ofereceram outro horário, uma outra carga horária de 4 horas. O André falou, não vai adiantar, 4 horas, você não vai resolver o seu problema, o nosso problema. Foi aí onde eu parei e coloquei a minha filha numa psicóloga e fiquei em casa. E em 6 meses foi outra menina. Você gosta dessa parte de liderança? Gosto. Que era 80 pessoas, é muita gente. Era muita gente, não é fácil, mas eu gostava, eu lidava super bem, adorava. Gosto muito, muito, muito. Da gestão toda? Sim. Mas você gosta mais da parte operacional ou mais da parte de gestão mesmo? Naquela época eu gostava muito da parte operacional. Hoje eu aprendi a parte de gestão, então assim, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu acho que o operacional, para você fazer a gestão, você tem que saber o operacional, né? Então, enquanto enfermeira, eu fazia a coordenação, mas eu sempre gostei do operacional também. Eu trabalhava junto com a minha equipe. Então, isso era muito bom. Eu tinha um retorno muito bom da minha equipe. Tanto que quando eu saí, até hoje, os funcionários sentem saudades, me lembram, nossa, a época que trabalhava com a Elisiane foi a melhor época, né? Então a gente fica feliz, né? Você ficou com uma fama boa, né, de gestora. Fiquei com uma fama boa, saí numa época boa, não me arrependo de ter saído. Hoje a minha filha cresceu, está na faculdade, entrou na faculdade, é uma menina excelente, perfeita, super estudiosa, de uma responsabilidade enorme. Então eu fiquei feliz, não arrependo de ter saído não, foi bom. Como que foi a adaptação da maternidade com esse acúmulo de trabalho e depois você tem agora a sua própria clínica? Como que você acha que interfere? Olha, interfere, porque querendo ou não, quando eu trabalhava, elas ficavam com a babá em casa. Eu tinha uma babá excelente, a gente
deixava ela, como ela era muito boa, então eu ficava muito tranquila. Então eu sempre deixei elas muito bem em casa. Por quê? Porque eu sabia que elas estavam bem cuidadas. Entendeu? Então eu sempre isso foi muito tranquilo para mim. Então eu conseguia trabalhar e conseguia mantê-las em casa bem. Só que aí foi chegando um momento que a segunda nasceu. Aí onde veio o acúmulo de funções. O acúmulo de funções. Aí veio a questão do ciúme. Talvez eu não tenha conseguido trabalhar muito bem essa parte de duas maternidades, na verdade, porque a Júlia tinha 3 anos, a Luísa tinha 1 ano e são 2 crianças, né? Então, acabou que, por mais que elas tinham uma babá muito boa, eu continuei trabalhando muito e aí foi onde a mais velha E você trabalhava sentiu. muito porque você queria, porque você gostava Sim, demais. Sempre gostei de trabalhar bastante. Eu gostava do que eu fazia, sempre gostei. E aí foi quando a Júlia tinha 3 anos, veio um pouco de ciúme, o segundo filho nasceu, acho que todo mundo tem um pouco disso. A maioria das mulheres tem, eu percebo que o primeiro filho tem ciúme, né? Ele era o rei, né? Ou a rainha, e de repente chega uma outra criança. Se isso não for trabalhado muito bem, gera uma insegurança. Na mais velha. velha, né? Eu acho que aqui foi mais ou menos o que aconteceu, né? Elas são parecidas? A personalidade parecida? Nossa, não. Elas são o Sol e a Lua. Extremamente diferentes. É engraçado que é a mesma criação, né? A mesma criação. Elas são super amigas. São uma diferença de 3 anos de idade. Mas elas são totalmente diferentes. Os gostos são totalmente diferentes. Elas não se encaixam em nada juntas, assim. Como que a Júlia é? A Júlia... Vamos lá, como é que eu vou falar da Julinha? A Júlia é uma menina extremamente responsável, extremamente estudiosa, ela é mais séria, gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler. Que mais? Ela é mais parecida com você ou com o Peducci? Acho que ela tem a minha personalidade. Ela é mais quieta, mais meiga, né? Ela é mais quietinha, mais meiga, mais tranquila, mais calma. Ela é de uma concentração invejável. Pode a casa cair, que ela está concentrada. É de dar inveja, porque realmente a concentração dela é inexplicável. E sempre foi assim, nos estudos, na leitura, disciplinadíssima, né? Na dieta, na atividade física, ela é tudo muito, muito certinha. É extremamente, como é que eu te falo? Extremamente, me sumiu a palavra aqui, perfeccionista. Isso ela puxou do pai, porque o Adriano é muito perfeccionista. Que signo que ela é? Sagitário. Ah, é verdade. A Júlia é extremamente perfeccionista. É irritante, é até irritante. Tanto que ela é perfeccionista. Como é que vocês receberam ela ter passado no vestibular com 16 anos? Nossa, muito feliz, muito feliz. Ela ficou... Não foi um susto, assim? Gente, como assim? Nós já imaginávamos que ela ia passar. Na verdade, a Júlia, ela ia passar em qualquer faculdade que ela prestasse. Que fosse aqui, que fosse fora, porque ela sempre foi uma menina que sempre se destacou muito na sala, apesar dela ser uma menina muito simples, assim, ela nunca mostrava o boletim dela. Sempre foi muito engraçado, porque ela sempre tirava excelente de cima e embaixo, em todas as matérias, todo mundo saía mostrando os boletins, tudo. O boletim dela ficava fechado dentro do envelope, com a nota máxima, e ela não mostrava para ninguém. E como é que é a Luísa? A Luísa, totalmente diferente da Júlia, né? A Luísa é uma menina extremamente organizada, ela é divertida, ela já gosta de ler menos, mas ela tem outras qualidades. Ela é muito esperta, ela é muito rápida, né? Então, as duas têm qualidades, assim,
que eu considero perfeitas, mas muito diferente. Como é que eu te falo? E esse intercâmbio que ela vai fazer, seu coração tá doendo, não? Quanto tempo ela vai ficar fora? A Luísa? Aham. Raíssa, pra mim foi muito tranquilo. Eu sempre fui muito, muito tranquila com as meninas. Elas sempre me passaram muita segurança, né? A Júlia foi com 15 anos morar fora, nos Estados Unidos. E foi muito tranquilo pra mim, foi muito tranquilo pra ela. Acho que nós passamos essa segurança pra ela. A gente não ficou hora nenhuma questionando ela ou nos questionando sobre o que poderia acontecer. Ela foi, vai filha, o mundo é seu. E ela foi com 15 anos, se adaptou super bem, voltou sozinha, e lá ela viajava, ela tinha 15 anos, e aí ela não podia, fez os amigos, ela não podia viajar de trem, porque ela só viajava de trem a partir dos 16 anos, ela viajava de ônibus. Aí os amigos iam com ela de ônibus, porque o trem ela não podia pegar. Então ela pegava o ônibus, sempre com a autorização da escola, tudo muito organizado. Foi muito tranquilo. Na Suíça vai ser ainda mais, né? Porque lá já a Luísa está indo para um outro país, onde é muito mais seguro, né? Então, se eu ficava muito tranquila com a outra nos Estados Unidos, eu acho que essa eu vou ficar mais tranquila ainda. Porque é muito mais seguro. Porque ela está indo para um país teoricamente mais tranquilo, né? Mas assim, elas são bem confiantes. A gente passa uma transparência muito tranquila para elas, uma segurança muito grande. Alguma insegurança que você teve na primeira maternidade, você ajustou na segunda? Ou você fez exatamente igual com as duas? Nossa, Raíssa, acho que foi tudo igual. A diferença é que a Júlia, até 3 anos, eu trabalhava fora, né? Então ela ficou muito com a babá. A Luísa, com 1 ano, eu parei de trabalhar, né? Então acabou que eu fiquei mais tempo em casa, né? Com as duas, mas assim, a Luísa acabou ganhando mais, né? Com 1 ano eu já estava em casa com elas, participando de todas as atividades, colégio, trabalho, estudo. Eu estudava muito com a Júlia. A Júlia, quando ela foi para alfabetização, eu sempre estudei muito, muito, muito com a Júlia, que é a mais velha, né? Com a Luísa também, mas a Júlia acabou que, como foi a primeira, você me perguntou uma diferença. Isso sim, eu fiz uma diferença. Na época, como por ser a primeira, eu estudei muito com ela. Eu pegava trabalhinho, eu xerocava, eu fazia ditado, fazia 1, 2, 3, 4 ditados por dia, o mesmo ditado. Nossa, eu era ruim de tabuada, viu? Eu tomava tabuada. Então, assim, eu fiquei muito, muito presente com a Júlia na alfabetização. Talvez isso tenha sido um diferencial muito grande, eu em casa. Porque nessa fase ela foi para a alfabetização e a criança... E a alfabetização, querendo ou não é tão fácil, né? Tem criança que adapta, tem criança que não adapta. A alfabetização onde ela fez, ela estudou no Jean Christophe, é perfeito. Ela já é uma alfabetização muito boa. Mas acho que teve esse diferencial. Eu fiquei muito próximo dela o tempo todo, estudando com ela. Então, quando ela passou para o 1º ano, ela já deslanchou. Ela foi por ela. No final, eu até brincava com o Adriano, falei, nossa, a gente nem pega mais boletim da Júlia, porque esse boletim ele só vinha excelente, de cima e embaixo, na coluna, na horizontal. Sorte, meu Deus. Eu falei, de Deus, nossa, a gente, o boletim da Júlia eu pegava só para assinar, porque eu nem pegava assinar. A Luísa é estudiosa Chegou também? ao ponto que ela falou assim, mãe, mas você não vai olhar meu boletim? Eu brincava com ela, filha, pra quê? Tá tudo excelente, né? Mas assim, não é o certo, né? A Luísa também gosta de estudar igual a Júlia? Luísa, ela estudava um pouco menos, mas a Luísa ela é mais esperta, no sentido assim, de mais viva, ela é antenada. Como a Júlia é muito concentrada, ela acaba que às vezes ela não via muito o ambiente externo dela, né? E a Luísa já tem o grau de concentração dela é menor, mas ela consegue ver toda a parte justamente por isso, ela consegue ver toda a parte externa dela. Ela resolve, ela vê, sabe, de onde rua, ela observa, ela é muito observadora também, entendeu? Então as duas têm qualidades muito boas, mas totalmente diferentes. Por você ter sido enfermeira, você levou um pouco a enfermagem para a maternidade, assim?
Sim, Naquela hora lá de trocar fralda, de dar banho, de curar umbigo, acho que te ajuda muito, né? Então, Raíssa, eu fui muito Febre. tranquila, eu fui uma mãe muito tranquila. Por eu ser enfermeira e o Adriano médico, a gente levou tudo muito fácil, entendeu? Então, não vi problema nenhum, assim, em relação à maternidade. Tinha coisas que eu já sabia medicar, o Adriano sabia medicar, o levamos nos pediatras em algumas situações que precisavam ser levadas, tudo, mas a gente não foi aqueles pais que levam toda hora no pediatra, sabe? E as meninas sempre foram muito saudáveis, né? A gente sempre teve uma alimentação muito saudável e aí não vi problema nenhum, foi bem tranquilo. Se você conseguisse mensurar, assim, a rotina que você tinha trabalhando e a rotina materna, qual que você acha mais cansativa? Cansativa no corpo mesmo, exaustão corporal. Mental, assim, que as mães reclamam muito, né? Olha, a minha rotina de trabalho era muito pesada, porque você ser responsável, ter a responsabilidade técnica de um hospital, ser responsável por 80 funcionários, um hospital de médio porte como o São Marcos, que tinha uma UTI, um pronto-socorro, pacientes. Eu sempre fui muito responsável com essa parte da enfermagem. Então, isso me pesava muito, porque eu sempre procurei excelência. Então, eu queria excelência. Os pacientes sempre tinham que ser cuidados com muita excelência. Então, isso às vezes me pegava um pouco, né? Porque não dependia só de mim, eu dependia das pessoas para trazer essa excelência para o paciente, né? Então, às vezes eu me cobrava muito da minha equipe. Mas eu gostava, então isso para mim eu levei de boa. Na maternidade, as meninas foram muito tranquilas, elas não me deram trabalho. As meninas elas cresceram muito boazinhas, foi tranquilo. E olhar para você, assim, quando você trabalhava fora, quando você trabalhava, que a gente estava conversando, assim, todas as mães que sentaram aqui falaram que se deixaram de lado um pouco para cuidar das filhas. No seu cenário isso também aconteceu? Olha, enquanto eu trabalhava, eu deixei de lado, sim. Depois que eu fui ficar em casa, ser mãe, aí eu consegui conciliar a maternidade com a atividade física, né? Aí eu comecei a fazer atividade física e aí eu nunca mais parei, até hoje. Tanto que hoje eu tenho o meu personal, eu tô com ele há 14 anos. Nossa. O mesmo personal. Então, assim, é quase que um casamento, né? Nunca mais larguei ele. Então eu gosto, Gosto e acho que foi bom, entendeu? Porque eu consegui conciliar as meninas, consegui estudar com elas, conversar, levava para um lugar, levava para outro. E quais hábitos que você inseriu para você ter uma qualidade de vida, né? Olha, atividade física, né? Enquanto elas estavam fazendo uma atividade física, eu também estava fazendo uma atividade física e acho que isso foi muito bom. Que mais? A questão da alimentação, que quando você às vezes está trabalhando aquela rotina pesada, acaba que se você não se organiza para uma refeição, você acaba que a fome vem e você come ali o que tem, né? Que é hoje em dia o maior problema das pessoas que não tem essa organização alimentar. Acaba aumentando a questão de peso, tudo. Mas com as meninas foi muito tranquilo, eu consegui organizar essa parte de atividade física. A parte hormonal, você voltou a cuidar de você nesse sentido também? Sim, eu na verdade, essa foi uma parte que eu sempre, isso eu nunca deixei de lado, tá? Para essa parte de hormonal, eu sempre, uma vez por ano, no final do ano, eu sabia que aquele mês era o mês que eu tinha que fazer meus exames, ia ao ginecologista. Então, essa parte eu nunca deixei de lado. E aqui na clínica, Lise, vocês dois criaram, assim, é muito gostoso trabalhar com vocês dois, assim, ainda mais porque vocês são estáveis, né? Assim, são pessoas com humor maravilhoso. Então,
Eu acho que a equipe toda deve Mais ou menos, né? Eu sou meio séria, né? Aí não, acaba que eu sou muito Liz. assim, responsável, quero fazer as coisas certinho, tudo bonitinho, tá. E às vezes eu tenho um pouco Mas é um semblante olhar de... que você não tem porque você não está no meu lugar, assim. Vocês passam segurança. Sim, isso é muito bom. A gente faz o que a gente faz com tudo muito carinho, né, Raíssa? Então, talvez Essa seja estabilidade de vocês, eu não falo a estabilidade financeira, mas eu falo a estabilidade que vocês têm, assim, o que vocês passam para a equipe, que hoje é muita gente. Hoje tem umas 15, 20 pessoas trabalhando aqui. Ao todo mundo? Sim, mas o que eu falo, Raíssa, nós somos muito honestos, muito tranquilos. O Drano gosta muito do que faz, entendeu? Então, assim, quando a gente gosta do que faz, a gente é honesto, a gente trabalha com amor, com carinho. Então, assim, tudo que está ao redor tem a mesma sintonia, né? E acho que os pacientes. Mas vocês são trouxeram tranquilos. esses sentimentos de casa, assim? Com a família vocês também são assim? Sim, sempre fui muito tranquila. A gente sempre teve muito respeito com o irmão, com o pai, mãe. Então, acho que é recíproco, né? Se a gente tem esse respeito, a gente acaba passando esse respeito também, né? Oferecendo esse respeito para as pessoas. É como se fosse extensão mesmo do próprio lar, né? Que vocês realmente passam isso em segurança, que está tudo sob controle, que tá vamos fazer, vamos executar, e essa eu acho que é a parte mais legal, assim. Eu acredito que a equipe inteira deve sentir a mesma coisa que eu sinto, que é isso é muito legal, assim, está tudo sob controle, sabe? Isso é muito bom, trabalhar com pessoas assim. Liz, para a gente encerrar, o sonho da clínica também é um seu sonho também, né? Sim, claro. Era um sonho nosso já há algum tempo. O Adriano sempre quis vir para a rua. E aí a gente estava há uns 2 anos procurando alguma coisa. Procurava uma casa, procurava um terreno. E aí por algum motivo não dava certo, né? E aí foi quando nós achamos aqui essa esquina aqui, e o Adriano veio, na verdade a gente veio, vou te contar como é que foi essa história é bem bonita. O Adriano, junto com o Flavinho, que é um grande amigo nosso, eles viram o terreno da frente, da esquina de cima, e vamos lá procurar, vamos lá ver esse terreno, falou pro Adriano, no fim de semana. E aí, a hora que eles chegaram, tava pintado o número. Falei, nossa, vendeu. Aí eu falei, não, o Flavinho é muito insistente, falei, não, vamos ver aqui, tá apagado, mas a gente consegue ligar, ver esse número aqui. Aí ligaram, era o número de uma corretora. E aí ela falou, olha, mas deixa eu te falar uma coisa, nós vendemos esse terreno essa semana, mas a casa da esquina tá à venda. Ela não foi divulgada ainda, mas tá à venda. E aí, falei, querem ver? Vamos lá. Ela era uma casa escondida, né? Esquina. Era mais escondida porque tinha umas árvores muito grandes. E viemos aqui. Era o que o Adriano queria, era esquina, era rua larga. E aí, quando nós entramos nessa casa, foi muito engraçado, Raíssa. Foi assim, eu até arrepio, porque eu senti uma calma, uma tranquilidade. Eu falei, Adriano, é aqui que vai ser a clínica. E aí resolvemos, batemos o martelo, e em uma semana a gente já tinha comprado aqui a casa. E aí já começamos a... Vocês já tinham visitado outro lugar? Sim, já tinha 2 anos que a gente estava procurando. Nossa! 2 anos. Procurava um terreno, procurava uma casa. A única coisa que a gente sabia que a gente queria... O Adriano queria, né? Ele queria uma esquina e ele queria uma rua larga, que fosse uma rua fácil de movimentar. E aí foi onde nós achamos uma esquina, uma rua larga. E tanto que quando nós chegamos, eles liberaram a casa pra gente, eles deixaram um tanto de santinho dentro da casa, dentro dos armários. E aí eu falei pro Flavinho, o Flavinho falou, Liz, o que você quer fazer com esses santinhos aqui? Eu falei, Flavinho, nós vamos fazer um altar aqui. Enquanto essa obra estiver tocando, esse altar. E aí os funcionários colocaram uma madeira e o santinho acompanhou, todos os santinhos acompanharam toda a obra.
numa parede. Aí chegou uma hora que teve que se fazer, né? Mas aí você levou pra casa? Não, acabou que eles... Ou tem que enterrar ou tem que jogar no rio. Não, acabou que os santinhos, um belo dia eles estavam martelando a parede lá e meio que despencou. E aí foi-se embora. Mas durante mais de grande parte da obra, os santinhos permaneceram lá, dentro da casa. Você faria alguma coisa diferente, assim, de tudo que você contou? Essa parte eu queria ter insistido mais, eu queria ter desistido mais rápido. Não, Raíssa, não. Eu falo que eu teria ficado na minha profissão por um pouco mais de tempo. Por um bom tempo eu falava, mas podia tanto voltar. Mas hoje eu sei que o que eu fiz foi a melhor opção, né? Então, assim, por um bom tempo eu gostaria de ter voltado para minha área, para minha profissão. Mas não arrependo. Hoje eu falo isso com mais calma, mais tranquilidade, porque por um bom tempo isso me doía. Mas hoje não. A gente vê os filhos crescendo, as meninas crescidas, responsáveis, saudáveis. Acho que isso é o que importa, né? Com certeza. Você realizou tudo. Sim. Muito obrigada. Nada. A dica, eu não te pedi a dica. A gente tem um quadro aqui no final que você traz qualquer dica. Como chama? Que eu esqueço toda vez. Não é dica, não é publi. Aí a gente traz uma dica qualquer, assim, igual eu já dei a dica da Santaroma, de torta de frango, já dei um creme que eu comprei pro cabelo, alguma coisa que você está experimentando, uma série que você viu, que você acha que é super interessante de compartilhar, um livro que você está lendo, algum produto de casa que você comprou que você adorou. Olha, uma dica que eu dou, na verdade eu não sei se é o que você está falando aí, mas que eu sempre falo aqui para as pacientes do Adriano, quando vem para consulta, é atividade física. Serve uma dica assim? Nunca parar de fazer uma atividade física. Eu falo que não é nem para a parte de estética, para beleza. Eu falo muito para as pacientes. A atividade física é para a gente ter músculo saudável para a velhice, para a gente conseguir ter uma velhice saudável, tranquila. Então, hoje, uma dica que eu faço mesmo que você não goste de atividade física, faça musculação pro resto da sua vida. Eu não vim preparada para uma dica, deixa eu pensar. Um olhinho de ponta, que eu adoro, que eu não dava nada, da Pantene, que custa 30 e poucos reais. Chama óleo... Esqueci o nome, mas é maravilhoso. E é baratinho, e é uma delícia, super cheiroso. E assim, eu achava que como ele era mais acessível, ele não era tão bom. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então essa é a minha dica. Agora, muito obrigada! Nada.